as relações fundamentais e auxiliares é continuação da trigonometria. Tá? Veja bem, o que você precisa saber? Vamos imaginar aqui um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 1. Uma unidade de comprimento. Então, nós temos aqui a hipotenusa, que mede 1. E este ângulo é o ângulo alfa, certo? Bom, este então é o cateto oposto a alfa, e este é o cateto adjacente a alfa, tudo bem? O que eu faço então? Seno de alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é verdade? Aqui, cateto oposto simplesmente. Então eu sei que o cateto oposto é o seno de alfa. Então eu vou escrever, ó, cateto oposto é igual a seno de alfa. O cateto adjacente, a mesma coisa. Vou fazer cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vale 1. Então nós temos que o cateto adjacente é o cosseno de alfa. Agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então repare, ó, teorema de Pitágoras será hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Aí eu faço seno ao quadrado de alfa. Repare que não é seno de alfa ao quadrado. Não é o ângulo ao quadrado, é a função ao quadrado. Que eu posso também escrever assim, ó. Seno de alfa ao quadrado dessa forma. Aí tudo bem, mesma coisa. Mais cosseno ao quadrado de alfa. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado esta é uma relação fundamental importante. Então eu escrevo que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Onde nós vamos utilizar isso? Nas equações algébricas envolvendo as funções trigonométricas, tá? Nós vamos precisar dessa relação nas equações algébricas que veremos posteriormente. Turma, um exercício de aplicação. Sendo alfa um ângulo agudo, seno de alfa igual a 1/3, quanto vale o cosseno? Então vamos substituir aqui na relação fundamental. Aí nós teremos o quê? Nós temos seno ao quadrado de alfa. Então nós temos 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, né? Então eu vou isolar o cosseno ao quadrado, jogando 1/3 ao quadrado para o outro lado. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 1/3 ao quadrado, que é igual a 1 menos 1/9, né? Continuando a conta aqui, 9 vezes... Então, ó, cosseno ao quadrado de alfa, vamos colocar aqui uma fração, 9 vezes 1, 9. 1 vezes 1, 1. Menos. E 1 vezes 9, 9. Então, nós temos 8 nonos. 8 nonos. Como o ângulo é agudo, o cosseno ele é positivo. Veremos posteriormente porque isso. Eu vou explicar o que eu estou falando mais para frente. No ciclo trigonométrico. Aí teremos uma aula sobre ciclo trigonométrico. Cosseno ao quadrado de alfa, por quê? Então eu não vou trabalhar com mais ou menos raiz quadrada, vou trabalhar só com cosseno positivo por enquanto. Aí fica raiz quadrada de 8 sobre 9. Sabemos que o 8 é 2 ao cubo, que é 2 ao quadrado vezes 2, fatorando 8. E o 9 é 3 ao quadrado, não é mesmo? Então nós temos raiz quadrada disso. Tirando raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, raiz de 2 e o raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então o cosseno de alfa é 2 raiz de 2 sobre 3. Essa é uma maneira. Uma outra maneira é construirmos um triângulo retângulo cujo cateto adjacente a alfa
tem a medida 1 e a hipotenusa 3. Porque, aqui corrigindo, turma, cateto oposto, né, que é o seno que ele deu, né? Vou fazer uma correção aqui. O cateto oposto mede 1 e a hipotenusa mede 3. Ó, tá vendo? O seno de alfa é igual a 1/3. Você poderia aplicar o Pitágoras e achar o cateto adjacente. Achando esse cateto adjacente, dividindo pela hipotenusa, você tem o cosseno, que daria o mesmo resultado, 2 raiz de 2 sobre 3. Uma aplicação aqui, só relembrando algumas funções também inversas, no caso da cossecante, a secante, que a gente vai estar relembrando. Você tem lá uma modelagem matemática, tem uma situação, problema, que o engenheiro ele adaptou um gráfico e chegou num valor de y desse daqui. Então isso aqui tem um propósito experimental, né? Mas no vestibular, você simplesmente vai precisar saber trabalhar com essas modelagens. Então aqui eu tenho uma situação e a ideia principal é simplificar isso daí, tá? Então o que ele está perguntando? Calcule o valor de y, né? Sendo dado tangente de x igual a 3, e esse ângulo é um ângulo agudo. Vamos só relembrar que o ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, tá? Então eu vou simplificar. Então o objetivo nosso aqui é simplificar. Quando eu reescrevo isso, eu faço cosseno de x menos a secante é o inverso do cosseno. Então eu escrevo aqui, ó, 1 sobre cosseno de x, tá? E aqui embaixo, seno de x menos. A cossecante é o inverso do seno. Então, 1 sobre seno de x. Vamos agora fazer o seguinte, ó, continuando aqui. Eu faço cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, menos 1 sobre cosseno de x. Transformando numa única fração. Tá. Agora aqui, seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Menos 1 sobre seno vezes 1, que aqui eu transformo numa fração, né? Ó, só lembrando que aqui é seno vezes 1, multiplica os denominadores, seno de x, tá? Turma, agora eu vou fazer o seguinte, conservo o numerador, ó, conservo o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, o numerador vai continuar, cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre cosseno de x, vezes o inverso do denominador. Ó, vai ficar seno de x sobre seno ao quadrado de x menos 1, tá? Vamos colocar entre parênteses aqui, para facilitar o seu entendimento. Agora vamos dar uma paradinha, só rever uma coisa. Ó. Da relação fundamental, que eu tenho cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, o que nós temos que entender? Se eu passar o seno ao quadrado subtraindo, nós vamos encontrar cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, é ou não é? Não é assim? Se nós resolvermos passar o cosseno para lá subtraindo, nós teremos seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Certo? Então, isso daqui, só que o que tem aqui é o oposto. Ó. Porque se eu multiplicar isso aqui por menos 1, só uma observação clara aqui, repare, multiplicando por menos 1, nós teremos menos cosseno ao quadrado de x é igual a
menos 1 mais seno. Então, eu já escrevo aqui, ó, seno ao quadrado de x menos 1. Multipliquei por menos 1 dos dois lados. Aqui é a mesma coisa. Menos seno ao quadrado de x é igual a cosseno ao quadrado de x menos 1. Repare que agora é o oposto, que é o que eu vou precisar para colocar aqui. Tá? Vou separar aqui e veja bem. No lugar do cosseno ao quadrado menos 1, o que eu ponho? Menos seno ao quadrado. Então, olha, menos seno ao quadrado de x, vezes seno de x. Aqui embaixo vai ficar cosseno de x continua igual, e no lugar do seno ao quadrado menos 1, eu coloco menos cosseno ao quadrado de x. Repare aqui que menos com menos, aqui é tudo multiplicação, menos com menos dá mais. E nós teremos aqui seno ao quadrado vezes seno, nós temos seno ao cubo de x, sobre cosseno ao cubo de x. Só que seno sobre cosseno é a tangente. Então aqui nós temos tangente ao cubo de x. Como ele disse que a tangente vale 3, 3 ao cubo é 27. Então o resultado final disso é 27. Então o valor de y é igual a 27. Turma, outra relação fundamental que você vai encontrar com certeza são questões um pouquinho abstratas, mas você tem que saber que é outra ferramenta que a gente utiliza. Então, o que eu faço aqui? Ó? Vamos primeiro dividir por seno ao quadrado todas as parcelas, tá? Então, dividindo por seno ao quadrado, eu vou fazer isso aqui, ó. Seno ao quadrado. Divido por seno ao quadrado. E divido por seno ao quadrado, tá? Eu dividi tudo por seno ao quadrado de x. Então, ficou seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x. Antes de continuar, você tem que conhecer isso aqui, ó. Secante de x é o inverso do cosseno. Cossecante de x é o inverso do seno. Tangente de x é seno sobre o cosseno. Seno sobre o cosseno. Tangente de x é seno sobre cosseno, tá? A cotangente é cosseno sobre o seno. Cosseno sobre o seno. Tudo bem? Então, que é S, tá? Cosseno sobre seno. Muito bem. Tendo essa tabelinha aí, que você vai memorizar isso, ó, seno ao quadrado sobre seno ao quadrado vai dar 1, vai. Então me ajuda aqui, ó. O que é cosseno sobre seno? Ó, cosseno sobre seno não é cotangente? Então aqui é cotangente ao quadrado. Nós precisamos dessa ferramenta, precisaremos na parte algébrica, resolução de equações e aí vai. O que é o inverso do seno? Não é a cossecante? Então aqui é cossecante ao quadrado. Então se você encontrar num vestibular isso, você não vai estranhar, certo? Ó, cossecante ao quadrado de x é 1 mais cotangente. Mas é facinho deduzir isso daí, tá? Vamos pegar agora a relação fundamental seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x. Agora nós vamos dividir por cosseno ao quadrado. Então eu vou dividir todas as parcelas por cosseno ao quadrado de x. Então vamos lá. Vai ficar seno ao quadrado, vou dividir pelo cosseno ao quadrado de x. Já vamos fazer um exercício envolvendo isso. Cosseno ao quadrado de x e aqui cosseno ao quadrado de x, tá? O que é seno sobre cosseno mesmo? Tangente. Então aqui no lugar eu vou escrever tangente ao quadrado de x. Mais cosseno sobre cosseno vai dar 1, né? E o inverso do cosseno, vamos consultar aqui, ó, é secante. Então aqui é secante ao quadrado de x, tá? Essas, então, são duas relações importantíssimas para você
Vou colocar aqui nessa caneta. Essas relações você não pode deixar de entender, porque vira e mexe cai isso na prova. Você precisa saber, precisa conhecer essas duas relações aqui, tá? Essas, além dessa daqui, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Turma, uma aplicação disso que eu falei agora, ó, calcule y, sabendo que y é 1 mais tangente de x ao quadrado, mais 1 menos tangente de x ao quadrado, e que o cosseno ele vale meio e está entre 0 e 90. Então vamos desenvolver isso aqui, só para lembrar que a mais b ao quadrado, que o desenvolvimento de a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b2, não era assim? E que a menos b ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Então vamos lá. O y, então aqui é a resolução. Então vai ficar y igual, ó, veja bem, quadrado do primeiro, então é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes tangente de x, mais o quadrado do segundo, tangente ao quadrado de x. Mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem. Esse 2 tangente de x, menos 2 tangente de x vai dar 0. Nós temos então aqui 2, né? 1 mais 1, olha aqui, ó, 1 mais 1, mais tangente ao quadrado mais tangente ao quadrado, então, mais 2 vezes tangente ao quadrado de x. Toda simplificação, ela exige fatoração, que é escrever na forma de produto. Então, eu vou colocar o 2 em evidência, que é o elemento comum, faço 2 dividido por 2, 1. 2 tangente ao quadrado de x dividido por 2 vai dar tangente ao quadrado de x. Sabemos que, pela relação fundamental, que 1 mais tangente ao quadrado, vou colocar em branco, 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Então, secante ao quadrado de x. Sabemos também que a secante é o inverso do cosseno. Então, o inverso do cosseno ao quadrado. Tá? Qual que é o inverso do cosseno? 2, porque o cosseno é 1 sobre 2. O inverso do cosseno é 2. 2 ao quadrado. 2 ao cubo é 8, então o resultado disso é y igual a 8. Entendeu?